Olá pessoal, eu sou a Paloma e esse é meu canal, espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou aqui para criticar, para dar o meu melhor criticando capas brasileiras, porque infelizmente dessa vez as capas gringas levaram a melhor. Antes que alguém fale alguma coisa, o objetivo desse vídeo é sim criticar as capas brasileiras. Espero que ninguém se sinta ofendido, porque eu realmente acho essas capas feias por algum motivo específico e eu vou comentar um pouco sobre eles. Mas faz um tempinho que eu fiz um vídeo aqui pro canal falando de capas brasileiras que eu acho mais bonitas do que as capas gringas. Então, livros e edições brasileiras que com certeza acertaram e que ficaram mais bonitos do que as versões americanas, as versões britânicas. Então, eu vou deixar esse vídeo marcado aqui no card, caso vocês queiram assistir, e eu com certeza poderia fazer uma segunda parte dele falando sobre capas brasileiras que estão mais bonitas do que as capas gringas, porque muitos lançamentos chegaram esse ano com projetos maravilhosos, mas nem tudo são flores. Por quê? Eu fui inspirada por conta de uma capa de um livro que eu vi a fazer esse vídeo. É isso, gente. Hoje eu estou aqui para falar mal de capas brasileiras. Tudo começou ontem, quando eu recebi um livro que eu comprei, e quando ele chegou nas minhas mãos eu não consegui acreditar o quão feia é essa capa. Não só isso, como que esse projeto foi liberado e como que esse projeto foi aprovado, porque tanto a capa do primeiro livro quanto a do segundo livro são idênticas e horríveis da mesma forma. Então foi isso que me inspirou a fazer esse vídeo, e eu vou começar justamente com esses livros porque eles são a estrela desse vídeo. Eu estou falando de Jogos de Herança e O Herdeiro Perdido. Sério, gente, não dá pra entender como esse projeto foi aprovado. O primeiro livro já era feio por si só, assim, as cores pra mim são horrendas, eu não gosto do gráfico, eu não gosto de como as coisas estão posicionadas, eu não gosto de absolutamente nada nessa capa. E aí, gente, o segundo livro chegou e eu percebi que ele é idêntico ao primeiro livro, só mudam alguns elementos de lugar, e eu não consigo entender como que esse projeto foi aprovado e como que nós temos isso aqui em mãos. Até porque se vocês forem ver as capas gringas, dá vontade de chorar de tão feia que é a capa brasileira. E, gente, sério, eu fico muito mal de criticar o trabalho de uma pessoa, porque eu sei que foi alguém que fez esse trabalho, mas não tem como, não tem desculpa e não tem como, assim, falar uma coisa boa sobre essas capas, porque eu acho elas horríveis. Toda vez que eu mostro esses livros no meu Instagram ou aqui no canal, sempre vem alguém comentar: nossa, essas capas foram feitas no Canva. O Canva é um site de design que qualquer pessoa pode utilizar, mas eu digo pra vocês, gente, que eu, com o Canva, em uma hora, fazia um projeto muito melhor do que esse daqui. Eu realmente não consigo entender como esses livros foram publicados e como eles estão na minha mão com essas capas horríveis. Sinceramente, gente, eu só comprei o segundo volume porque eu recebi o primeiro volume da editora. Na época que eu ainda era parceira da editora Out, eu recebi o primeiro livro, por isso é que eu comprei o segundo livro, mas eu com certeza não teria as edições físicas se eu tivesse a chance, né, de recomeçar a minha compra ou de nem ter recebido o primeiro. Eu com certeza teria dado prioridade para os livros digitais para não precisar ter essas capas na minha estante, porque eu acho elas simplesmente tristes. E é isso, eu não vou mais criticar essas capas porque, coitadas, agora eu fiquei até com dó de quem fez essas capas, mas enfim. A segunda capa que eu separei pra falar pra vocês, eu não gosto por conta de um detalhe apenas. Eu estou falando de Sociedade da Rosa, da Mary Lou. Essa capa é basicamente idêntica à capa gringa, nós temos basicamente os mesmos elementos e as mesmas cores, mas aqui no Brasil eles sentiram a necessidade de colocar esse lobo aqui em cima no céu, e eu não consigo entender o motivo disso, sendo que a capa gringa é idêntica à brasileira, só que sem o lobo, e ficou muito melhor. Eu ainda não li esse livro, pra falar a verdade, eu não consigo falar pra vocês se esse lobo tem um significado maior. Eu acredito que sim, porque se não tiver vai ser muito engraçado, mas eu realmente não gosto desse lobo aqui em cima. Acho que foi um erro muito grande dos brasileiros de ter colocado, até porque a capa gringa já tava muito boa e eles quiseram acrescentar esse elemento que simplesmente não funcionou pra mim. A terceira capa que eu queria comentar com vocês também é por conta de decisões que eu simplesmente não concordo. Eu estou falando da edição brasileira de O Mar Sem Estrelas. Esse livro foi lançado aqui no Brasil pela editora Morro Branco, e na época que eles estavam fazendo essas decisões gráficas, eles fizeram uma votação nas redes sociais para decidir qual capa eles deveriam colocar nessa história. Essa daqui, que é a capa americana, contra a capa britânica, que pra mim é a mais linda. Eu fiquei muito decepcionada
decepcionada, gente, muito decepcionada mesmo quando essa capa ganhou. Eu não consigo entender como que as pessoas acham essa capa mais bonita do que a britânica, que é azul, envelhecida. Eu fiquei muito decepcionada também quando eu recebi esse livro. Eu ganhei de presente de uma amiga. Amiga, eu amei o meu presente, tá? Com certeza eu vou amar essa história. Mas eu fiquei decepcionada quando eu recebi a edição. Primeiro por conta da capa, que não era a decisão que eu queria. Eu queria muito que eles tivessem mantido a capa britânica, mas também porque, apesar de ser capa dura, ele é aquele soft touch que deixa todas as suas digitais marcadas. Quando você vai suando a mão, você vai deixando marcas no livro. E eu não consigo entender por que é que as editoras continuam usando esse material pra fazer capa. Sério, você vai lendo e ele vai deixando as suas digitais marcadas. Esse é o terceiro livro que eu acho, assim, que os brasileiros me decepcionaram. Eu gostaria muitíssimo que eles tivessem mantido a capa britânica, que eu acho simplesmente maravilhosa. Seguindo a nossa lista, justamente com essa relação de decidir entre a capa americana e a capa britânica, eu tenho um outro exemplo que eu não tenho físico porque eu não tenho coragem de comprar esse livro nessa edição que eles lançaram. Esse não é o único tipo de livro que tem aqui nessa lista. A partir de agora, são livros que eu não tenho a edição física porque eu fico muito relutante em gastar meu dinheiro para comprar essas edições que os brasileiros estão me oferecendo. E o primeiro livro que eu estou falando é A Vida Invisível, de Ed La Rue. Ele foi lançado aqui pela Galera Record e, gente, pasmem, eu já vi gente postando foto desse livro sem a parte dourada. Então, essa tintura dourada da capa acabou descascando inteira e a pessoa postou uma foto, assim, basicamente metade do título tinha desaparecido. E esse não é exatamente o problema, porque eu acho que isso pode acontecer com muitas edições, inclusive edições gringas, tá? Isso não é algo brasileiro, é algo que pode acontecer com qualquer tipo de tintura em cima das capas. Esse também é um caso em que eu gostaria muitíssimo que eles tivessem mantido a outra edição, que eu não sei se é exatamente a edição britânica ou se era uma edição de colecionador. Eu acho a outra capa de Ed La Rue muito, muito, muito mais bonita do que essa preta. Tanto na edição americana quanto na edição brasileira nós temos a capa preta com esse, como se fosse essa constelação dourada e o título em dourado, mas a outra capa eu acho ela muito mais etérea e eu acho que combina mais com a essência da história, essa questão do azul. Acho que é a mesma coisa de O Mar Sem Estrelas, gente, porque as duas edições brasileiras foram pretas e dourado e eu não gosto dessa combinação, enquanto que as outras edições que eu gostaria que tivessem sido brasileiras eram azul e meio envelhecida, então eu sinto que eu tenho uma preferência real aqui nessas duas edições, mas eu com certeza gostaria muitíssimo que Ed La Rue tivesse vindo para o Brasil com essa outra edição azul britânica que eu acho linda. E por isso é que até agora eu não comprei esse livro. A maioria das edições da Victoria Schwab que eu tenho na minha estante são edições em inglês, então eu sinto que em algum momento eu vou investir em Ed La Rue em inglês mesmo e tentar não comprar a edição que é igual à brasileira. O próximo livro que eu tenho pra comentar com vocês é um livro que muita gente fala bem e eu tenho certeza, assim, absoluta que eu vou amar essa história, mas eu me recuso a comprar a edição brasileira porque eu acho a edição brasileira horrível, assim. E eu estou falando de A Biblioteca da Meia-Noite. E a edição brasileira, eu acho que ela tem uma coisa muito legal, que é a questão dela brilhar no escuro. Então, se você deixar o seu livro no escuro, ele vai brilhar. Alguns livros vão brilhar em verde, né? Aquela luz meio que neon. Só que assim, gente, eu acho essa edição na luz natural a coisa mais horrível do mundo. Eu não consigo entender, eu estou olhando pra ela exatamente agora, eu não consigo entender o verde. Eu não consigo entender por que é que todos os livros são verdes. Eu não consigo entender por que é que é uma overdose de verde. E não faz sentido pra mim. Até porque a edição gringa, apesar de não ser a minha capa favorita dessa edição, eu acho que as edições de colecionador poderiam ser muito melhores do que a capa gringa também. Eu ainda prefiro a capa gringa, eu acho ela muito mais bonita, eu acho ela muito mais sutil, eu acho que ela faz muito mais sentido com A Meia-Noite, sabe? Eu não sei, gente. Eu tenho um bloqueio com essa capa, eu não consigo comprar. E é por isso que até hoje eu não comprei esse livro e eu não acho que eu vou comprar a edição brasileira, assim. Eu sinto que eu não vou conseguir deixar o meu preconceito de lado nessa questão e comprar a edição brasileira. Pena que a edição gringa tá muito cara, então é capaz de eu investir no Kindle, né, na edição digital desse livro, porque eu não quero essa capa na minha estante. E como eu já estou com dó de todas essas edições que eu critiquei aqui, eu vou falar apenas de um livro como uma menção honrosa pra gente finalizar esse vídeo. E eu estou falando de Anxious People. Gente, eu não consigo entender, não é nem questão de capa, porque as capas são idênticas, mas é questão de título. Eu não consigo entender porque é que o título foi modificado para Gente Ansiosa. Anxious People já tava pronto pra ser pessoas ansiosas. Colocaram gente ansiosa. Não faz sentido na minha cabeça. Meio que
sonoramente não faz sentido pra mim, e eu queria falar desse livro como uma menção honrosa, porque as capas são lindas e elas são idênticas à brasileira e à gringa, mas o título me incomoda muito, e eu sou muito relutante em comprar esse livro por conta do título, e eu não consigo explicar pra vocês, assim, o preconceito que eu tenho com essas coisas, sabe? São coisas muito pessoais. Esse vídeo inteiro é a minha opinião escancarada pra vocês, eu queria fazer ele bem rapidinho. E assim, gente, eu peço desculpa se vocês ficarem ofendidos, se vocês gostam das edições que eu critiquei, mas eu tenho um negócio com essas edições que eu não consigo explicar, e eu não quero comprar essas edições brasileiras pra ter na minha estante. Comenta aí se você quer que eu faça algum outro vídeo desse tipo, se você quer que eu faça uma parte 2 de capas brasileiras que são mais bonitas do que as capas gringas, porque, sério, gente, já veio uma lista aqui na minha cabeça de capas maravilhosas que deram um baile nas capas estrangeiras. Mas comenta aí pra eu saber se vocês estão interessados nesse vídeo. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu, aproveita pra se inscrever no canal, porque toda semana eu estou postando vídeo pra vocês sobre livros, obviamente, mas eu fico por aqui, gente. Assim, eu tô me sentindo um pouco mal por ter criticado tão fortemente esses livros, e eu tenho certeza que as histórias são maravilhosas. Eu não estou criticando as histórias, pelo menos os que eu não li, eu não posso nem falar sobre a história com vocês, assim, nem sobre a premissa e tal, porque eu realmente não sei do que eu estou falando, mas as capas estão aí pra todo mundo ver, né? Então eu acho que eu tenho o direito de criticar e de mostrar a minha opinião pra vocês aqui nesse vídeo. De qualquer forma, eu fico por aqui, a gente se vê num próximo vídeo aqui do canal. Um beijão pra vocês e tchau!